enfrentado situações muito difíceis. Todos nós sabemos, não é preciso falar, eu nem quero falar de Covid aqui, mas eu quero falar de algo que tem impactado as nossas vidas nesse um ano de muita luta. Nós temos um adversário que todos os dias, bem antes da pandemia chegar, que luta contra eu e contra você. E esse adversário, ele não é o diabo. Eu não estou aqui hoje para falar do diabo e do poder dele, porque todos nós sabemos que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, amém? Mas nós temos um adversário muito mais difícil de vencer. E eu gostaria que o pessoal do marketing colocasse o tema para mim, por favor. O pessoal que está assistindo vai ver bem na tela grandona. Um adversário perigoso e voraz. Queridos, essa ministração, esse tema, ele veio num tempo muito difícil para mim. Eu não perdi ninguém muito próximo, eu perdi uma cunhada, sim, claro, mas esse tempo de inconstância, de abre e fecha igreja, sabe, distanciamento social, você não poder estar perto de todo mundo, acostumado, desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, acostumado a estar junto com o povo, com a galera, fazendo as coisas da igreja. E esse tempo, ele veio e há 3 semanas me pegou de jeito. Esse adversário que luta contra mim, e esse adversário que luta contra você, todos nós temos esse adversário particular. E esse adversário é você mesmo. Existe uma guerra que você trava dentro de você contra você mesmo. Existe uma luta que você trava contra você mesmo. Todos os dias, quando você acorda pela manhã, você começa a travar essa guerra contra você. É muito notório que nesse tempo, as pessoas têm adquirido crises de ansiedade, depressão, síndromes e vários tipos de doenças psicossomáticas, doenças na alma, porque não tem com quem conversar, não tem para quem recorrer, a igreja fechada, sabe, queridos, as células paradas, e tudo isso está gerando dentro das pessoas crises de identidade. As pessoas não sabem quem são mais em Jesus, porque tem um adversário que luta contra você todos os dias. Ele é perigoso e ele é voraz. E na grande maioria das vezes, eu e você temos perdido as lutas contra nós mesmos. Sabe, quantas vezes você começou um regime e quebrou? Quantas vezes eu mesmo falei para mim, Franz, hoje eu vou correr 10 km aqui nessa avenida aqui com o Franz. Hoje eu corro 10 km. E eu não conseguia nem colocar o tênis para sair daqui da minha casa até ali. Porque dentro de mim vinha o cansaço. Dentro de mim falava, para que você vai correr? Você vai correr para quê? Tá fininho, tá legal. Quantas vezes você falou para você mesmo, eu vou mudar de vida e vou me entregar para Jesus, vou olhar para o alvo e nunca mais eu vou sair da presença dele. Mas você mesmo trilhou um caminho para você e não conseguiu voltar para o projeto que Deus tinha para você, ou melhor, que Deus tem para você, porque Deus, Ele não é Deus que apaga projeto que Ele faz. Quem apaga os projetos que Deus faz na minha vida e para a sua vida, somos nós mesmos. Sabe, queridos, e dentro disso tudo, desse grande adversário que nós temos, esse meu eu contra eu mesmo, essa semana, há 3 semanas, eu comecei a sentir de novo, porque eu já tive crise de ansiedade, já tive algumas síndromes do pânico há anos atrás, mas o Senhor me livrou, me libertou, e nesse tempo, começou a vir de novo, umas crises, um pouco de ansiedade, e na quarta-feira, o ponto alto me pegou. Na quarta-feira, eu sabia que era mais um culto, eu sabia que a gente ia vir para cá, e quando eu saí do meu serviço, eu montei na minha moto, eu cheguei na Vasco da Gama, eu fui pego por uma tristeza profunda, uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que em cima da minha moto, eu comecei a segurar o choro, porque eu estava no meio da rua,
E eu cheguei com aquela tristeza na minha casa e eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho uma família boa, eu tenho um filho com saúde, saudável, vem vindo mais um, tenho tudo que eu quero, e essa tristeza na alma, será que vai acontecer de novo, Deus? Será que eu vou ficar ruim de novo? Será que eu vou ser pego de novo? E aí eu cheguei na minha casa, deu 6 horas, já estava pronto, vim para o culto online. Cheguei aqui, irmão, a igreja vazia. E eu confesso que foi difícil demais. Eu cheguei, abri a porta e sentei bem ali onde a Dani está. Coloquei meu celular como de costume ali para carregar, para me assistir pelo YouTube. E aquela tristeza profunda, pau! De novo. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Aquela tristeza na alma, aquele aperto no peito, aquele aperto no coração. Eu falei, meu Deus, de novo. E aí eu não me contive. A minha vontade era de sair daqui e ir para algum lugar, ir para a Figueira, ir para o campo, ir para algum lugar. E aí eu lembrei que a Vivian estava na minha casa e eu me levantei da cadeira, peguei meu celular, passei pelos meus pais, o pastor Johnny estava ministrando, eu fui para minha casa, liguei a televisão no YouTube, deitei do lado da Vivian, a Vivian falou, amor, o que foi? Eu falei, eu fui pego por uma tristeza na alma, estou muito triste. Eu não sei o que está acontecendo, amor, eu estou muito triste. Aí ela pegou e falou para mim, mas amor, calma. Eu falei, eu estou muito triste. Irmãos, uma guerra comigo, uma guerra para ver coisa boa, uma guerra para visualizar que tudo isso vai passar e que vai dar certo. E dentro de mim uma tristeza. Eu tenho o que eu quero, eu não preciso de muito para ser feliz, mas eu estava triste, Franz, triste. E isso acontece com qualquer um, cristão, não cristão. E aí eu falei, meu Deus, que tristeza. E aí eu me lembro que eu deitei do lado da Vivian, e ali ela colocou a mão em mim, parece que ela estava orando. E sabe, queridos, nessa hora você precisa se apegar às pessoas que te amam. Você precisa estar perto da sua família, porque o grande vilão é você mesmo. As suas lutas internas tem tanta gente se matando, tem tanta gente entrando em crise, tem tanta gente depressiva, tem tanta gente querendo acabar com a própria vida, pessoas que estão lutando. Essa semana um jovem me procurou e falou, véi, eu pensei em acabar com a minha vida, e aquilo me deu outro aperto. Eu falei, Deus, quantas pessoas não estão sofrendo disso? Quantas pessoas com esse distanciamento? Sim, nós temos que respeitar o protocolo, mas quantas pessoas se sentindo só, solidão profunda, solidão na alma, sabe, um aperto, uma tristeza. E aí pessoas são acometidas por uma depressão. Todo mundo sabe que depressão é excesso de tudo, excesso de futuro com passado, sabe, tristeza na alma. E sabe, queridos, dentro disso, eu falei, meu Deus, de novo. Aí, essa palavra começou a fluir no meu coração. Existe um vilão contra você, e não é o diabo, Ederson. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem uma arma forte para vencer o diabo, e você só precisa resistir a ele. Calma, me dá um pouquinho de retorno. Você só precisa resistir ao diabo. Você só precisa resistir ao que ele tem colocado para você cair. Mas você mesmo é uma outra história. Vencer você mesmo é uma outra história. Sabe, você acordar de manhã e falar, obrigado, Jesus, eu vou para cima. Sabe, queridos, quantas pessoas têm perdido as suas próprias guerras? Quantas pessoas têm se entregado aos seus próprios medos? Quantas pessoas têm se entregado às suas decepções próprias? Quantas pessoas têm se entregado à depressão? Quantas pessoas têm se entregado à ansiedade, à síndrome do pânico? Quantas pessoas têm se entregado a tudo aquilo que você mesmo pega para você?
Porque existe um adversário perigoso e voraz, e é você mesmo. O meu adversário sou eu. E quando eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? E aí, eu fiquei ali com a Vivian, e aí foi amenizando, foi passando. No outro dia eu recebi uma notícia muito boa, me alegrei. E aí as coisas vão acontecendo, e aí as coisas vão mudando. Mas eu precisei travar uma guerra comigo, uma guerra interna. Eu mesmo queria me parar, eu mesmo queria desistir, eu mesmo senti tristeza. E é normal do ser humano. Aliás, se tem uma pessoa, se tem alguém que eu posso falar, que passou por tudo isso, eu nem falei isso de manhã, passou batido, mas agora eu não posso esquecer, porque muitas vezes as pessoas pensam assim: crise de ansiedade é mimimi, depressão é mimimi, síndrome do pânico é mimimi até você se colocar no lugar da pessoa e ter um pouco de empatia por alguém. Queridos, Jesus, eu não falei isso de manhã, Jesus foi acometido por um medo tão profundo, mas tão profundo no Getsemane, que a Bíblia diz que ele suou sangue. Esse, querido, é um fenômeno que pode acontecer, chama hematidrose. Hematidrose chama isso. É quando os vasos sanguíneos se abrem, é quando os vasos começam, alguns vasinhos estouram, e os poros abrem, e aí os vasinhos que se estouraram, sai o sangue junto com o suor. É um fenômeno que acontece quando a pessoa sente muito medo, quando ele é acometido por algo muito grande, psicologicamente. Naquele momento Jesus foi pego, porque ele, como homem, ele sentiu medo da cruz, porque como Deus ele sabia o que ele ia passar. E aquele momento Jesus começa a suar gotas de sangue. Queridos, eu começo a imaginar o desespero de Jesus, imaginando aquela cruz, imaginando e vendo tudo que ele ia passar, imaginando a sua morte, os açoites, o abandono, porque Jesus se sentiu sozinho. Nesse momento, tinha Pedro, Tiago e João, e ele falou assim para os caras: vem, subam comigo, vamos ali orar. E quando ele retorna, está os três dormindo. A decepção e a solidão, o medo, todos os sentidos, todos os sentimentos pegaram Jesus. E naquele momento ele se viu só. E aí esse fenômeno aconteceu porque foi um medo profundo. E quem somos nós para não ser pego de surpresa? E quem sou eu e quem é você para não sentir tudo isso? Para não sentir solidão, para não sentir sozinho, para não sentir medo, sabe? E aí, dentro disso, o Senhor me lembrou do apóstolo Paulo, o homem que escreveu 13 livros da Bíblia, o profeta, um dos maiores profetas que já existiu, o maior evangelista de todos, o apóstolo Paulo. Escreveu 13 livros da Bíblia, teve um encontro real com Jesus. E aí, em Romanos, se você quiser abrir, Romanos capítulo 7, versículo de número 18. Eu vou ler, para ganhar tempo. Paulo falou assim aos romanos: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Queridos, Paulo acabou de mostrar para a gente que ele tinha um adversário muito voraz e perigoso que lutava contra ele. Paulo falou: eu mesmo quero fazer o bem, mas eu mesmo não consigo fazer o que eu quero. Estou fazendo tudo de errado, estou fazendo o que eu não queria fazer, mas o bem que eu queria eu não consigo. Paulo não falou assim, ó:
eu queria fazer o bem, mas o diabo apareceu aqui para mim agora e eu não fiz porque o diabo não deixou. Não. Paulo falou: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não queria fazer, esse eu faço. Queridos, um homem que escreveu 13 livros da Bíblia, um homem que pregou o evangelho às nações, falar que ele mesmo é o problema dele, sabe? E o Senhor veio ao meu coração e me fez ver muitas pessoas que têm lutado contra si mesmo, que têm lutado contra si mesmo para voltar para a presença de Deus. E eu quero dar uma notícia para você: não é o diabo que te tira da presença de Deus, é você mesmo que se tira da presença de Deus. O diabo não tem poder algum para te arrancar da presença de Deus. Ele tem ferramentas para lutar contra você, e essa ferramenta é você mesmo, sou eu mesmo. Quantas vezes nós falamos: hoje eu vou abrir um propósito de oração, eu vou orar hoje pelo menos 20 minutos. E aí você acorda de manhã, e aí na hora que você vai ver, você fala assim: olha só, vou ficar mais 10 minutos na cama. E nesses 10 minutos que você fica na cama vira meia hora. E aí você não consegue orar. E aí você tem que sair correndo para trabalhar. E aí a oração que você falou que ia fazer, você já não fez. Porque o bem que você queria fazer, esse você não fez. Mas o mal que você não queria fazer, você fez. Que foi não orar. Quantas vezes você falou assim: vou abrir um propósito de jejum e oração, vou jejuar 7 vezes na semana, e não conseguiu jejuar 10 minutos, porque você mesmo não se permitiu, você mesmo não se cobrou, você mesmo não pegou você mesmo. Sabe, queridos, e muitas vezes isso tem acontecido porque você tem lutado contra você. O perigo de você não se levantar, o perigo e o vilão que tem contra você é você mesmo. O diabo não tem poder para te fazer comer algo, ele te dá o prato, mas quem decide comer é você, sou eu. Eu decido as minhas escolhas, eu decido participar ou não participar, eu decido correr ou não correr. Entende? O bem que você quer fazer você não consegue, mas o mal a gente vive fazendo. Mas escute, eu tenho boas novas para você nessa noite. O Senhor não te trouxe aqui para apontar o dedo na sua cara e falar que você é um perdido, que você é um derrotado. Não, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar para você: você se achava o problema de você mesmo, mas você é a solução para os seus problemas e para os problemas que estão por vir ainda. Ei, é você que vai solucionar os problemas que vão chegar para a humanidade. O Senhor escolheu você para esse tempo, mas você se acha pequeno demais. Eu não consigo, pastor. Aqui o Senhor me mostra aqui agora, pessoas estão pensando: eu já tentei um monte de vezes, e todas as vezes que eu tentei deu errado. O Senhor está falando para você o seguinte: tente outra vez. Tente. É melhor você cair tentando. É melhor você cair tentando do que ficar prostrado e não tentar fazer nada. O adversário que você tem que vencer é você mesmo, é você determinar: a partir de hoje eu vou fazer. Mas escute, e não é para deixar para depois. Se você falou que vai fazer, faça agora, no ato. Pá! Porque o bem que você tem que fazer, você tem que fazer na hora. Ei, é por isso que tem muitas pessoas que estão cheias de doenças psicosomáticas na alma, porque não conseguem vencer a ansiedade. Pessoas com insônia, a hora que deita na cama para dormir, a cabeça começa a virar um turbilhão e pensa e pensa. O que a cabeça não pensa de dia, pensa à noite, pensando. Ei, o Senhor está falando para você nessa noite: para de pensar, para de sofrer, coloque toda a sua expectativa na cruz, coloque toda a sua expectativa em Jesus, porque Ele morreu por você e Ele quer arrancar esse fardo pesado que você está carregando. O diabo é o acusador,
mas Ele não fica te acusando 24 horas. É você mesmo que se acusa. Sabe por quê? Existe perdão para você. Existe perdão para mim e para você. Enquanto Jesus não voltar, existe perdão para mim e para você. Quantas pessoas que se culpam por um erro, quantas pessoas que não conseguem se levantar porque erraram, quantas pessoas paralisadas deixaram sonhos para trás. Os anos estão passando e os sonhos ficaram para trás. Sonhos que você sonhou, projetos que você colocou diante de Deus estão parados porque você se culpa. O diabo não tem poder para arrancar o projeto de Deus da sua vida. O único que tem o poder para arrancar o projeto de Deus da sua vida é você mesmo. O diabo não tem poder para te fazer trilhar um caminho. É você quem decide trilhar esse caminho. Está na hora de você, querido, colocar expectativa no Pai. Nesse tempo de tanta crise, de tanto abre e fecha, de tanta solidão, está na hora de você criar laços com Jesus. Está na hora de você dar um passo para Ele. Está na hora de você tomar uma atitude diferente e falar: eis-me aqui, Pai. Sabe, queridos, se está difícil com Jesus, sem Ele é impossível. É impossível, é impossível. Entende? Paulo é o grande exemplo que nós temos, que ele demonstra que tudo que ele não quer fazer, ele fazia. Tudo. E sabe, muitas vezes a gente se acha pequeno demais. Muitas vezes a gente se acha insuficiente. E aí dentro disso, a gente paralisa, não faz mais nada, fica sofrendo pelos cantos, sofre dentro de casa, sofre sozinho. Ei, sabe por que muita gente nesse tempo está morrendo de verdade, psicologicamente e espiritualmente? Porque não entenderam ainda que a maior companhia é a companhia do Espírito Santo, é a companhia do Espírito Santo, é a companhia do Espírito Santo. Queridos, a hora que eu cheguei na minha casa, a Vivi não precisou fazer muita coisa, ela só colocou a mão aqui assim: vamos assistir. E aí eu comecei a assistir a ministração quarta-feira e foi indo, fui me acalmando. Sabe, eu sempre falei isso para algumas pessoas. Quando eu ministro libertação, depois que eu ministro libertação, vem umas crises de ansiedade tão forte, mas tão forte, que o lado esquerdo do meu corpo pesa todo. A boca formiga e as mãos também. E aí quando eu percebo que está acontecendo isso, Lipão, já aconteceu algumas vezes em um lugar, em uma chácara. E aí eu estava ali, eu tinha acabado de ministrar, e aí começou a me dar essa crise. Começou a pesar o meu braço, começou a pesar, adormecer. E todas as vezes que eu sinto isso, eu saio, vou para algum lugar, e ali eu sento, e aí eu falo: Espírito Santo, não deixa acontecer de novo. E aí eu começo a chorar, não de tristeza, mas porque eu preciso dele. E aí eu vou sentindo esvair, sair, aquele peso vai saindo, e aí eu vou ficando legal, e aí passa. Entende? Mas eu preciso travar uma guerra contra mim. Sabe, queridos, talvez não, você que me assiste, ou você que está aqui hoje, se acha muitas vezes um lixo. Muitas vezes você se culpa, se julga. Muitas vezes você se sente sozinho na sua casa e não tem para onde correr. Quantas vezes essa semana você pensou que você iria ficar louco da tua cabeça, e o Senhor está me falando agora no meu espírito. Quantas vezes você pensou que Deus não tinha mais nada para você? Quantas vezes você pensou que o Senhor não te amava? Quantas vezes você pensou que o Senhor não te queria perto, porque você caía, porque você pecava? E isso tudo está gerando em você crises de ansiedade, e isso tudo está gerando em você medo, e isso tudo está travando você de andar, e isso tudo está travando você de caminhar. Mas o Senhor está te chamando nessa noite, está falando para você: eu sou o teu pai, você é o meu filho, senta na minha mesa, habita na minha casa, porque o pai nunca
nunca vai virar as costas para o filho. O pai ama o filho, o pai quer o filho perto, e o pai não aponta o dedo na cara do filho jamais. Hey, tu és o meu pai, eu sou o teu filho. Assim. Aí você imagina ele falando isso para você: eu sou o teu pai, você é o meu filho. Na tua mesa você senta a hora que você quiser, do jeito que você quiser, porque eu vou te servir. Pai é pai. Chega de para de ser o adversário perigoso que mata você mesmo. Para de ser o adversário voraz que está se paralisando. Ei, está na hora de você abrir os olhos para aquilo que Deus tem para você. Está na hora de você abrir os olhos que Deus está te chamando nessa noite para um relacionamento, para você vencer você mesmo. Ei, só é possível você vencer você mesmo se você verdadeiramente se entregar àquilo que Deus tem para você. Se verdadeiramente você se entregar àquilo que o Pai quer fazer na sua vida. Sabe? E quando eu recebo essas mensagens de pessoas falando: pastor, eu estou mal. Quantas pessoas entrando na live, irmãos, aqui ó, eu estou tendo isso, lutando contra si mesmo. A sua mente te bloqueia. E muitas vezes, se a gente não se sente pequeno, se a gente não se sente inútil, às vezes a gente se sente grande demais. São dois perigos eminentes: quando a gente se sente pequeno demais, e quando a gente se acha grande demais, bom demais. Olha só, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Paulo, de novo: para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Versículo 8: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Versículo 9: mas ele disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pelo amor de Deus. Paulo participou das grandes revelações que Deus deu para ele. O homem escreveu 13 livros dentro da revelação do coração de Deus, bolão. Deus dando a revelação do coração dele para um homem. Mas para que ele não se achasse grande demais, bom demais, foi-lhe dado um espinho na carne. E ele pediu para Deus: Deus, arranca isso de mim, arranca isso de mim, arranca isso de mim. E Deus não arrancou. Quantas vezes você tem pedido para o Senhor arrancar de você algo? Senhor, me ajuda em algo, tira isso de mim. E o Senhor ainda não tirou. É porque Ele está falando para você: a minha graça te basta. Você sabe o que significa graça? Favor imerecido. Sabe para quem que é a graça, mãe? A graça é para o pecador, porque é um favor que você não merece, mas Ele te dá de graça. Vitor Hugo: é um favor que você não merece, que eu não mereço, mas Ele te dá de graça. A minha graça, Paulo, te basta. Eu não vou arrancar isso de você. Ei, Paulo, se Deus tivesse arrancado aquilo de Paulo, Paulo não seria humilde ao ponto de falar isso para a gente. Deus falou para ele: Paulo, a minha graça, meu filho, te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa em cima da sua fraqueza. O Senhor está falando para alguém aqui nessa noite, que me assiste ou que está aqui dentro da igreja: ei, o poder de Deus vai se aperfeiçoar em cima da sua fraqueza. Porque se fosse no seu poder, se fosse na sua força, eu e você iria se achar bom demais. E quando a gente se acha bom demais, é a síndrome de Lúcifer. O último bom demais que apareceu de anjo passou para demônio. Tem muita gente bom demais, prega demais, canta demais. Vocês estão olhando para um cara que achava que pregava tudo. Prego demais. Até o dia que eu fui para um EDD e vi que eu era um lixo, e vi que eu não era nada, e vi que eu dependia da graça, e vi que muitas vezes eu fazia era um show. E Deus não quer show. E Deus não quer palco, Ele quer altares. Aleluia. Ele não quer luzes.
holoforte. Ele quer secreto, Ele quer pessoas que se lançam aos pés dEle, que entendem que tudo é possível pela graça, que tudo é possível porque o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza, e Ele não atua na minha força, mas Ele atua na minha fraqueza. Mano, porque se fosse na nossa força, a gente decida aqui, vai, seja curado, levanta e anda, e a gente já sair daqui, ó, uau! É por isso que na grande maioria das vezes, eu não sei se os outros ministrantes, acontece isso, ou antes, ou depois da ministração, o chicote estrala. Acontece com você, pastor Johnny? Acontece, França? É antes ou é depois? O chicote estrala. É uma guerra travada. Sabe por quê? Para a gente se colocar no nosso lugarzinho e entender que tudo é possível pela graça dEle, pelo poder dEle, atuando em cima da nossa fraqueza, e para que nós não venhamos nos exaltar. Entende? Ele rogou 3 vezes, e aí sabe o que ele fez? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa em mim. Aí ele fala no versículo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. E por que você ainda está se achando fraco demais para voltar para a presença de Deus? Por que você está se achando fraco demais para ir para onde Deus está te chamando, que é o lugar secreto, que é onde o Senhor te colocou? Querido, o Senhor não te chamou para ficar nos pés dEle, o Senhor te chamou para andar com Ele no jardim. Deus criou Adão, não foi para que Adão estivesse nos pés dEle, Deus criou Adão para relacionamento. Deus está chamando você para um relacionamento no secreto. Pedro falou algo lindo ontem. Quem não assistiu a ministração de ontem, vai para o YouTube e assiste. Você não precisa ser reconhecido por homens, você precisa ser reconhecido por Deus. E para ser reconhecido por Deus, é fora dos holofortes. Para ser reconhecido por Deus, é longe dos púlpitos. Ser reconhecido por Deus, é sozinho no secreto. E aí talvez Ele te faça reconhecido por homens, mas o espinho na carne sempre vai ficar, para a gente não se achar bom demais, para a gente não se achar autossuficiente demais. Entende, queridos? Paulo tinha uma luta contra ele mesmo. Mais uma vez ele prova: eu tenho um espinho na minha carne, não é o capeta, é eu mesmo contra eu mesmo, é a minha fraqueza. Paulo falou: é a minha fraqueza, eu não posso me gloriar, eu tenho que me gloriar em Jesus, eu tenho que me gloriar em Deus. Queridos, o dia que eu fui para o EDD e eu vi uma ministração, um cara falando do jeito lá do teatro, eu falei, nossa. Eu coloquei a mão na boca, e aí eu travei os meus lábios, e eu queria gritar, eu queria correr, eu queria fazer um monte de casa, um monte de coisa. E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ele falou, estou te curando dessa autossuficiência, eu estou te curando desse ego que você tem, porque você depende de mim, a minha graça te basta. E muitas vezes, irmãos, a gente se acha muito superior a todo mundo. A gente se acha superior a quem está dentro da igreja, quem está fora da igreja, quando na verdade a gente é igual a todo mundo. A gente é falho igual a todo mundo, a gente é pecador igual a todo mundo. A gente está aí lutando contra as nossas fraquezas, lutando contra nós mesmos. E ninguém tem o direito de apontar o dedo na cara de ninguém. Ninguém tem o direito para falar, você é isso, você é aquilo. Ei! O dia do juiz ainda não chegou. O juiz será o Senhor Jesus. Eu vou finalizar. Só aguenta um minutinho. Paulo mostrou que existe 2 perigos eminentes. Um quando você se acha pequeno demais, e outro quando você se acha bom demais, forte demais. Está na hora da gente olhar para o corpo de Cristo como um corpo frágil. Está na hora da gente olhar para a igreja como a igreja frágil, um hospital de fato,
um hospital para ministrantes, um hospital para obreiro, um hospital para levita, um hospital para intercessores, um hospital para membro, porque a igreja de fato é um hospital. Ei, faz 12 anos que eu venho sido moldado por Jesus, faz 12 anos que eu venho pedindo: Senhor, me dá um coração igual ao teu, me dá um coração igual ao teu, me dá um coração igual ao teu. E todas as vezes eu me pego comigo mesmo, às vezes com raiva, querendo dar uma bicuda em alguém. Entende? Mas eu sempre venho pedindo faz 12 anos: Senhor, me dá um coração igual ao teu, me dá, mas todas as vezes eu mesmo luto contra eu mesmo. Mas isso é bom, porque Jesus esteve no jardim, no momento que ele estava suando gotas de sangue, ele diz: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. A vontade dele naquele momento era sair da cruz, era não estar indo para a cruz, mas ele automaticamente coloca ele mesmo no lugarzinho dele e fala: epa, pera aí, que todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Ei, entenda uma coisa, 7 horas, nós temos que acabar. Eu tenho mais um versículo para vocês, e esse versículo é o versículo da minha vida, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Paulo falou assim: mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vou repetir mais uma vez, 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo, ou seja, eu luto contra o meu corpo, contra a minha vontade, contra a minha carne, para que depois de haver pregado aos outros, eu, apóstolo Paulo, eu, pastor Ederson, eu, não sei, você que está aí, depois de ver pregado alguém, não venha ser reprovado. Ei, a sua luta contra você, está na hora de você vencer, mano, está na hora de você vencer. É por isso que essa semana muita gente pensou em tirar a própria vida. Talvez você que está me assistindo aqui na igreja, é por isso que essa semana você foi pego em lágrimas. E o Senhor está me mostrando agora 3 pessoas deitadas numa cama à noite, na Managavassô, Manaracébia, chorando desenfreadamente e falando: por que, Senhor? Por que eu não consegui? Por que o Senhor não me escuta? Olha isso. Você falou: Senhor, por que você não me escuta mais? Você não está me escutando? E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar para você, você que me assiste também: ei, eu sou o teu pai, você é o meu filho, senta na minha mesa e habita na minha casa. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta, é só você entrar, porque o Pai te espera ansiosamente. O Pai quer te abraçar, o Pai quer te curar, o Pai quer colocar um sorriso no seu rosto, o Pai quer te consolar. Deixa Ele te curar, deixa Ele te curar. Eu sinto um bálsamo de Jesus aqui, e alcançando vidas em suas casas. Ei, pare de ser o seu maior adversário. Não se ache pequeno demais, e não se ache bom demais. Ei, a Bíblia diz, eu até tenho anotado aqui, olha o que Paulo falou, o que eu e você tem que fazer antes de terminar. E eu preciso falar isso urgente. Deixa eu só achar aqui. Ei, aqui ó, você precisa entender algo, você precisa ter um equilíbrio, você precisa ter um equilíbrio psicológico, para que Deus não, para que você não caia em ciladas suas mesmo, sabe? Pare de olhar para trás. Pare de olhar para aquilo que você fez de errado lá atrás. Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Se você puder aumentar esse fundo musical, filho, eu quero orar rapidinho, porque eu já passei do horário.
Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada, e o meu pedido nessa noite é que o Senhor venha com cura. Tira todo o estresse, tira, meu Deus, todo o medo, tira, Pai, em nome de Jesus, toda a ansiedade. Aonde tiver alguém depressivo, com uma tristeza profunda agora, me assistindo, vai agora no coração dessa pessoa e tira, Pai, toda a depressão, toda a tristeza desenfreada. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, meu Deus, acalma o coração desse que está com uma ansiedade louca, que o coração está disparado, que o peito parece que vai explodir. Pai, em nome de Jesus eu te peço, vai com cura, meu Deus, vai com cura, Pai, vai com cura. Tira, meu Deus, esse fardo tão pesado dessa pessoa. Ó Pai, em nome de Jesus, consola ele ou ela, Pai. Livra, meu Deus, de toda armadilha das trevas. Meu Deus, ajuda essa pessoa a vencer ele mesmo. Ó Pai, dê para cada um de nós um coração igual ao teu, ó Pai, disposto a amar, disposto a cuidar, disposto a te buscar. Meu Deus, nós precisamos de Ti nesse tempo, Pai, fora desse tempo. Oh Senhor, encontra corações, vidas, ó Pai. Meu Deus, que alguns que estão me ouvindo agora, volte para a Tua presença, volte para os Teus braços, Pai, que é o lugar que eu nunca devia ter saído. E cura, Pai, cura as crises de ansiedade, tira, Senhor, a síndrome do pânico, tira, Senhor, essa depressão maldita, essa solidão, ó Pai. Aonde tiver alguém se sentindo sozinho agora, meu Deus, vai de encontro e abraça o coração dessa pessoa. Oh Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Eu oro e te agradeço. Se você puder, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Amém.